excremento e bebam a sua urina. Podem se assentar. Creio que a leitura que fizemos deu para cada um de vocês uma ideia, da estratégia de Senaqueribe. E a estratégia era de colocar muito medo, muito pânico no coração daquela nação chamada de Judá. Senaqueribe sabia que ele jamais poderia conquistar a nação, conquistar o coração daquele povo, a menos que conseguisse controlá-lo através do medo, através deste sentimento perverso que nos faz aceitar todas as coisas que nos são impostas. O medo nos faz aceitar todas as coisas que nos são impostas. Assim que acabou de ser empossado o rei de Judá, Ezequias, ele era um recém-empossado na nação de Judá. Ele viu com seus próprios olhos os seus irmãos do norte, da tribo de Israel, sendo levados presos para o país da Síria. Ele sabia então que Judá seria o próximo alvo. Era apenas uma questão de tempo e Judá também seria invadido. Mas Ezequias, ao invés de viver com medo, ele foi em busca de uma saída. Verso 3 mostra o que ele fez. A saída dele foi esta: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele fez o que era justo. O medo só se vence através da nossa justiça, só se vence através do nosso compromisso com Deus, da nossa fidelidade a Deus. Eu creio que quanto mais próximos de Deus, mais fiéis a Deus, menos medo nós vamos sentir no nosso coração. Apesar do pai que tinha, o rei Acaz, um dos reis mais ímpios de Judá, e este era o pai de Ezequias. E apesar daquele pai, Ezequias conseguiu ser um dos melhores reis registrados aqui no Velho Testamento. E o seu reino também foi um dos mais longínquos de toda a história de Israel. Ele morreu, meus irmãos, sem jamais ter visto qualquer um dos seus cidadãos, qualquer um dos seus súditos sendo levado cativo para o país da Síria. Na época de seu pai, o rei Acaz, os judeus, eles podiam adorar em qualquer lugar, e naquela época o lugar só podia ser em Jerusalém, mas eles construíam altares, eles eram idólatras, eles não adoravam somente a Deus Jeová, mas todas as formas de deuses que havia, que eles haviam pego emprestado de outras nações. E debaixo do reinado de Acaz, Judá era uma nação idólatra. Mas agora, quando Ezequias assumiu o poder, ele mandou destruir todos aqueles altares, e ele mandou destruir também uma serpente de bronze, chamada Neustã. E aquela serpente, ela era uma relíquia, e ela estava sendo adorada, e ela estava sendo venerada, como que se ela pudesse salvar. Por quê? Porque na época de Moisés mandou construir aquela serpente, e aquela serpente foi usada uma única vez, realmente para curar o povo de Israel que estava enfermo pelas picadas das cobras no deserto. E agora aquela relíquia se tornou também um objeto de idolatria. Veja como é fácil você transformar uma bênção de Deus em uma maldição. E o povo de Judá havia transformado aquela serpente de bronze em um objeto de adoração. Então Ezequias mandou também destruí-la. E assim nós temos visto ao longo dos anos como que é fácil transformar uma bênção de Deus em uma pedra de tropeço no nosso caminho. Como que nós fazemos isso? Transformando os nossos filhos em ídolos. Quantos filhos, sejam eles recém-nascidos ou crescidos, eles estão tomando o lugar de Deus na vida dos pais, transformando os nossos líderes espirituais em ídolos, achando que são perfeitos, achando que eles têm a resposta para tudo e dependendo deles, transformando um hobby que temos ou entretenimento que gostamos em ídolos,
nós trocamos as coisas de Deus para fazer o que realmente nos agrada e transformando a nossa educação acadêmica ou nosso próprio emprego em ídolos, ou seja, transformando todas as bênçãos que Deus tem nos dado em maldição e amando mais as bênçãos do que aquela pessoa que nos abençoou. Foi por essas e outras razões que o sentimento de medo não se apoderou do coração do rei Ezequias. Ele era um homem que confiava somente em Deus e ele não permitia a idolatria em sua vida. Veja o verso 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante. Ele era tão diferenciado na sua fé, na sua lealdade a Deus, que mesmo depois dele, a Bíblia diz sem exagero, que não houve outro semelhante. Toda pessoa idólatra será sempre uma pessoa medrosa. Eu repito, toda pessoa idólatra será sempre uma pessoa medrosa, pois ela consciente ou inconscientemente ama alguém ou acha que precisa de algo para viver mais do que a Deus, gerando nela então insegurança e pânico. Gerando nela insegurança ou pânico. Como Ezequias fez para vencer o inimigo do medo em sua própria vida? Ele foi uma pessoa proativa, ao invés de passiva, diante dos perigos que enfrentava. Nós vamos ver nesta noite que ele buscou ter paz com todos os homens. Ele fez a parte dele. Depois ele buscou ter paz com o seu Deus, com o seu próprio Deus. E finalmente, ele buscou uma solução definitiva para aquele problema. Em primeiro lugar, a paz pertence aos pacíficos. A paz pertence aos pacificadores. Nós lemos a respeito de Ezequias. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres, suportarei. Alguns comentaristas viram nesta atitude um ato de fraqueza por parte do rei Ezequias, pois ele estava tentando negociar a sua paz, a sua liberdade, ao invés de ir à guerra e derrotar aquele inimigo através da espada. Mas eu discordo desses comentaristas, porque a atitude do rei Ezequias encontra respaldo nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 6:7, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O rei Ezequias, meus amados irmãos, ele estava disposto a sofrer a injustiça e o dano, para que houvesse paz dentro de seu país. A culpa, no entanto, que Ezequias estava confessando aqui para o rei Senaqueribe, não era necessariamente dele. Ele não havia pecado, mas ele estava confessando a culpa de seu pai, o rei Acaz, e a culpa do seu próprio povo, a nação de Judá, porque eles haviam permitido a idolatria no meio do povo. Eles haviam construído altares para adorar imagens. Então Ezequias, ele tinha certeza que aquela invasão era castigo da parte de Deus, por causa da idolatria do seu povo. Mas quem é pacificador, senão aquele que sabe sofrer a perda? Ezequias sofreu a perda. Lemos, naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Ezequias pensou, no entanto, que o seu gesto de pacificação seria suficiente para retirar o exército da Síria ali da sua região e devolver-lhes a liberdade. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu.
mesmo depois de receber todos aqueles pagamentos da parte de Ezequias, este homem ímpio, chamado Senaqueribe, sentiu-se mais empoderado ainda, mais poderoso ainda, e Judá ficou mais empobrecido ainda com aquela perda. Já vimos isso acontecer muitas vezes também no meio do povo de Deus. Quantas vezes nós já vimos irmãos em Cristo, humildemente, procurando outras pessoas para se humilharem a elas, pedir perdão. E a pessoa que se sentiu ofendida, ao invés de agradecer pela humildade do outro e perdoar prontamente, ela se sente empoderada e ela aproveita então a pessoa humilde para humilhá-la e cobrar ainda mais da parte dela. Mas Deus está vendo lá do céu, amém, irmãos? Deus está vendo lá do céu e é apenas uma questão de tempo até pesar a mão sobre alguém arrogante, prepotente, orgulhoso. Veja o que a palavra de Deus ensina em Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Seria apenas uma questão de tempo até Deus pesar a mão sobre a cabeça de Senaqueribe, pela sua falta de gratidão, de compreensão, pela sua falta de consideração, pelo pedido de perdão por parte do rei Ezequias. Conheci o dono de um jornal que se dedicou a destruir a reputação de um dos pregadores batistas mais conhecidos dos Estados Unidos. O pregador jamais revidou aos ataques e se recusava a falar mal de seus acusadores. Até então, este jornal circulava por todos os cantos daquele país, mas depois de começar a fazer editoriais difamando, destruindo a reputação deste pregador batista, aquele jornal foi à falência. O seu dono, não muitos dias depois, foi a óbito. Mas o pregador continuou sendo abençoado por Deus e continuou no ministério como se nada tivesse acontecido. Amém, irmãos? Assim como Ezequias, este pregador foi acusado de covarde. Ele foi acusado de culpado por não ter se defendido e por não ter revidado as acusações. Mas na verdade, irmãos, você precisa ser muito corajoso para não revidar, e mais corajoso ainda para evitar que pessoas inocentes sejam atingidas por causa de uma guerra. Imagine quantas vidas Ezequias conseguiu salvar através do seu ato pacificador. O problema é quando o seu inimigo não aceita uma trégua. Geralmente não aceita porque ele vê em seu gesto de humildade um gesto de fraqueza e quer se aproveitar disso. O arrogante rei da Síria mandou seu emissário ameaçar o povo de Ezequias. Veja, ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Jeová, dizendo: certamente nos livrará o Jeová. O inimigo já estava do lado de dentro de Judá. Ele já havia invadido várias cidades e ele já estava andando entre a população de Judá, causando medo, fazendo ameaças o tempo todo. E eles não estavam só ameaçando ao povo, mas também Ezequias e todos os seus soldados. O rei da Síria queria dominar através do medo, sem precisar usar a espada e sem precisar também perder a vida de seus próprios soldados. Mas quem é pacificador, senão aquele que sabe sofrer a perda e sofrer calado? Sim, Ezequias sofreu calado. Veja o verso 36. Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Olha que inteligente.
Ele mandou o povo não responder, apenas ouvir calado as ameaças que estava sofrendo. A Bíblia realmente ensina que nós não devemos responder ao tolo, porque quando nós respondemos ao tolo, nós nos fazemos de tolo também. Além disso, é inútil você tentar argumentar com alguém que esteja sendo dominado pelo mal, alguém que porventura esteja sendo possuído por um demônio, alguém que esteja debaixo da influência do álcool, ou das drogas, ou de outras substâncias químicas. É perda de tempo tentar argumentar com essas pessoas. Assim como Jesus, muitas vezes precisamos é ficar calados. Mas quem cala consente? Não, este não é um ditado bíblico. Este é um ditado popular, mas nada tem a ver com a Bíblia. Na verdade, quem fala acaba se culpando cada vez mais. Veja Provérbios 10:19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. E Ezequias foi muito sábio, ficando calado diante dos seus acusadores e diante daquelas ameaças. O inimigo não estava preparado para o silêncio. O inimigo nem sequer esperava pelo silêncio. Antes, o inimigo esperava que as pessoas esperneassem, que as pessoas xingassem, que as pessoas chorassem, que as pessoas clamassem por misericórdia. Imagine a decepção do inimigo. Chamou para a briga, mas ninguém foi. As pessoas mais medrosas do mundo são aquelas que gostam de brigar. São aquelas que gostam de tirar satisfação. São aquelas que não levam desaforo para casa. Ezequias e seus homens levaram desaforo para a presença de Deus. Amém, irmãos? O medo existe, porque você não é uma pessoa pacificadora. Veja em segundo lugar, a paz pertence aos pobres de espírito. Agora nós estamos no capítulo 19, verso 1. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Meus amados irmãos, o ato de ter rasgado as suas vestes reais e ter se cobrido de saco, de panos, foi para demonstrar muita tristeza, principalmente com o próprio pecado. O pecado de Ezequias tinha sido o pecado de humanismo, pois assim que ele ouviu dizer que a tropa da Síria havia invadido Judá, ao invés de correr para Deus, ele mesmo admite, ele correu para o Egito, em busca de ajuda humana. Isso se chama humanismo, quando nós confiamos mais nos homens para nos socorrer do que no nosso Deus. Este foi o pecado de Ezequias, e ele agora, humilhado, arrependido, ele pede perdão a Deus, através das suas roupas rasgadas, através dos sacos sobre a sua cabeça. A Bíblia não fala de cinzas, mas eu imagino também que ele tenha coberto a sua cabeça com cinzas. E ele está tentando demonstrar para Deus o seu arrependimento, a sua lamentação. E com certeza Deus o perdoou naquele dia. E Deus o purificou do seu pecado naquele dia. Pois veja o que a Bíblia diz. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus ouviu e atendeu a oração do rei Ezequias. E nesta noite, como você e eu também podemos demonstrar para o nosso Deus que nós somos pessoas humildes. E demonstrar para Deus que nós também estamos arrependidos de nossos pecados. Primeiro, lembre-se disso. A pessoa humilde precisa da casa do Senhor. Foi exatamente o que Ezequias percebeu. A Bíblia diz que ele foi para a casa do Senhor. Ele saiu do palácio real. Ele saiu da presença de seus súditos. Ele saiu da presença de seus soldados.
ele saiu da presença de sua família e ele foi para a casa de Deus. E nós nunca precisamos tanto da casa de Deus como nos dias de hoje. Este gesto de ir para a casa de Deus foi mais importante que o primeiro, aquele de rasgar as roupas. Ora, muitas pessoas conseguem rasgar o coração e elas conseguem ficar prostradas dentro de suas casas, se alimentando de tristeza. Mas Ezequias, ele foi para a casa de Deus. E realmente, o salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o esconderijo do Altíssimo sempre foi a casa do Senhor. E assim que ele adentrou a casa de Deus, Ezequias achou descanso para a sua alma. Quando estávamos implantando a terceira igreja, o Templo Batista Maranata de Londrina, o senhor Gervásio, senhor de idade, já havia sido prefeito no interior do Paraná. Hoje ele está no céu, mas ele foi um dos nossos primeiros frutos daquele ministério. Ele morava do lado da igreja, então todas as manhãs ele gostava de abrir as portas da frente da igreja para receber as pessoas que passavam e que queriam entrar na igreja, que queriam orar dentro da igreja. E não era raro ver pessoas entrando na igreja, pessoas que não tinham nada a ver com a igreja, mas entrando apenas para se ajoelharem naqueles bancos. E ajoelhadas, elas entregavam a sua carga, o seu desespero, na presença de Deus. Com certeza, existe alguma diferença sim, entre orar em casa e orar na casa de Deus. Os dois lugares servem, mas um lugar é mais especial que o outro. E Ezequias sabia disso, e por isso ele foi para a casa do Senhor. Você não precisa ser uma pessoa humilde para orar em sua casa, para orar em seu aposento, mas leva muita humildade para ir até a casa de Deus e buscar a face dele. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Ezequias, ele demonstrou ser este pobre de espírito, e por isso Deus o abençoou sobremaneira naquela situação. Além disso, irmãos, o humilde precisa também da palavra de Deus. Nada tem nos elucidado, nada tem nos libertado, nada tem nos direcionado mais nesses últimos tempos do que a palavra de Deus. No versículo 2, então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, a quem? Ao profeta Isaías, filho de Amós, porque Isaías, ele representava a palavra de Deus naqueles dias. Ele representava a lei de Deus, e por esta razão, Ezequias mandou consultá-lo. O rei reconheceu que não tinha mais forças, precisava de ajuda, e essa ajuda viria da palavra de Deus, das instruções de Deus, do direcionamento divino. Então ele usou a expressão de uma mulher grávida, ele usou a ilustração de uma gravidez, para falar o que estava acontecendo com Judá. E ele mais ou menos disse isso, assim como a mulher que gerou aquela vida por 9 meses, ela teve forças para gerar aquela vida por 9 meses, mas quando chegou a hora do parto, ela não tinha forças para dar à luz. E é assim que nós de Judá nos encontramos, Isaías. Nós chegamos até aqui pela graça de Deus, mas nós estamos numa encruzilhada e nós não temos forças para resistir, para sair desta situação. Precisamos de um milagre, assim como aquela mulher que não tem forças para dar à luz. Se Deus não abençoar, se Deus não operar o milagre, mãe e filhos poderão morrer. E ao falar assim com Isaías, Deus ouviu lá dos céus
e Deus mandou o recado aqui na terra. Há momentos, irmãos, em nossas próprias vidas, que se Deus não agir, também não há esperança para nós. Passando por um desses momentos, um dos mais difíceis da nossa vida, eu perguntei para o meu antigo professor de Bíblia, Dr. Roger Peterson, o que fazer? E ele disse: leia a palavra de Deus, até que as letrinhas da Bíblia estejam saltando diante dos seus olhos, e então faça o que Deus lhe mostrou. Amém, irmãos? Então faça o que Deus lhe mostrou. E foi exatamente o que Ezequias fez naquele dia. Vamos ouvir o que Deus tem a dizer sobre este problema. O rei Ezequias foi inteligente. Sabe o que ele fez? Ele entregou o abacaxi nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Ele disse: Senhor, chega. Moisés já havia feito isso várias vezes com o povo de Israel. Moisés disse: Senhor, eu não dei a luz a este povo. Não é meu povo, é seu povo. Não são meus filhos, são seus filhos. E o rei Ezequias fez a mesma coisa. Ele entregou o problema de bandeja nas mãos de Deus e disse: toma, Senhor, o problema é seu. Veja o verso 4. Que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque. Em outras palavras, olha, ele ofendeu a Deus. Não ofendeu a nós, não. Não ofendeu a mim, não. Ele ofendeu a Deus, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Meus irmãos, foi aqui, foi neste momento, foi através desta atitude do rei Ezequias que o exército da Síria começou a perder. Foi aqui que começou a decadência do exército da Síria. Foi neste momento também, irmãos, que o rei Ezequias começou a vencer aquela batalha. Foi quando ele finalmente conseguiu entregar o problema nas mãos de Deus. E assim também, eu tenho um recado para dar. Eu não tenho problemas no ministério. Quem tem problemas é Deus. Amém, irmãos? Já aprendi a colocar todos os problemas nas mãos de Deus. Por quê? Porque a igreja é dele, o ministério é dele, o povo é dele. Nós estamos aqui apenas para cooperar. Ezequias foi inteligente e precisamos ser inteligentes também. Vocês se lembram dos 3 pescadores, Pedro, Tiago e João? Passaram a noite pescando, nada apanharam. Aí de manhã apareceu um estranho. Eles já estavam lavando as redes. E o estranho disse: vamos voltar ao mar e lance mais uma vez as suas redes. E Pedro disse: mas Senhor, nós passamos a noite inteira naquele pedacinho de mar e nada apanhamos. Pedro era um pescador profissional, sabia o que estava dizendo, mas Pedro também era inteligente. E ele olhou para Jesus e disse: mas sob a tua palavra lançaremos as nossas redes. E eles voltaram para o alto mar, lançaram as suas redes, e na hora que eles puxaram de tão pesadas de peixe, as redes começaram a se romper. Quanto mais humilde uma pessoa, mais ela segue as instruções da palavra de Deus. E quanto mais orgulhosa uma pessoa, menos ela confia na direção da palavra de Deus. Quanto mais prepotente uma pessoa, menos ela segue os ensinamentos de Deus. Deus promete, irmãos: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. O medo existe porque você não é uma pessoa pacificadora, e agora o medo existe porque você não consegue ser uma pessoa humilde. E por último, a paz pertence, sabe a quem? Aos perseguidos. Nós não somos masoquistas de jeito nenhum, mas parece que quanto mais nós somos perseguidos, mais nós sentimos
a presença e o conforto de Deus. Veja, 2 Reis 19, versos 32 e 33. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria. Lembre-se, agora o problema é de Deus, não é mais de Ezequias. Agora Deus tomou o problema para si. Ezequias agora está apenas observando. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade de Jerusalém, olha o que Deus disse, não entrará. Amém, irmãos? E se Deus disse, podemos acreditar. Até aqui, Senaqueribe, o rei da Síria, já havia invadido várias cidades do reino de Judá, menos Jerusalém, a cidade do rei. E Deus prometeu que isso jamais aconteceria. Meu pastor costumava dizer que o diabo, Satanás, ele é como um cachorro amarrado a uma corrente. Deus dá corda, mas se o diabo for longe demais, Deus lhe dá um puxão. E Deus deu um puxão no rei Senaqueribe naquele dia. Foi o que aconteceu com este rei. Ele havia ido longe demais quando zombou do Deus de Israel. Ele havia ido longe demais quando zombou da fé da nação de Judá. E quando isso acontece, é derrota na certa. Nos anos 80, eu era bem criança, mas me lembro, havia um comediante bastante famoso aqui no Brasil, e ele interpretava vários personagens fictícios na televisão. E um desses personagens era de um pastor evangélico. Ele resolveu fazer personagem de um pastor evangélico zombando do evangelho, zombando das igrejas evangélicas, zombando dos pregadores evangélicos. Nos anos 80, ele não teria ousadia de zombar da igreja católica, nem de um padre, mas ele o fez contra os evangélicos. E um dia, passando uma dessas cenas na televisão da sala, meu pai olhou e disse: este homem está perdido, ele está brincando com Deus. Este homem, ele será castigado por Deus. E eu prestei atenção nas palavras do meu pai, e por incrível que pareça, uma semana depois, este comediante teve uma paralisia facial, e ele ficou com a boca torta, e ele morreu muitos anos depois com a boca torta, e com a boca torta ele nunca mais conseguiu fazer o papel do pregador evangélico. Amém, irmãos? Eu já reparei que quanto mais somos perseguidos no ministério, parece que mais Deus abençoa o nosso ministério. Nosso ministério, irmão Walter, sempre cresce no meio da perseguição. Não é incrível isso? Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas ai também de quem nos persegue. Veja o que Deus fez com o exército da Síria, agora no versículo 35. Veja que bênção. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Espere aí, nenhum soldado de Judá precisou levantar a sua espada. Por quê? Porque o problema não era mais de Judá, o problema agora era de Deus. Ezequias, inteligentemente, através da fé, havia entregado aquele problema para Deus. E Deus não iria usar os soldados de Ezequias. Deus usou os seus próprios anjos. Aliás, bastou um anjo para destruir 185.000 soldados. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram, diga alguém, eram mortos. Isso quer dizer que o invencível foi vencido, o imparável foi parado.
Tudo isso aconteceu através da fé do rei Ezequias, sem nenhuma flecha, sem nenhuma espada sendo usada para isso. Agora você entende porque a Bíblia diz, sem exagerar, que depois de Ezequias não houve rei semelhante a ele? Alguns historiadores acreditam, porque essa história dos 185 mil soldados mortos faz parte dos anais da história secular. Esse episódio não se encontra só na Bíblia. Alguns historiadores acreditam que os assírios aqui morreram de algum tipo de praga. Nós não estamos na era da pandemia? Algum tipo de vírus que levou 3 dias para matar 185 mil homens. E realmente, o historiador grego chamado Heródoto registrou que os homens de Senaqueribe, rei da Síria, certa vez foram atacados por ratos que corroeram os seus escudos e lanças. Então eu digo, maldita hora que Senaqueribe zombou de Deus. Maldita hora que ele zombou de Deus e chamou Deus para a briga. De alguma forma, o próprio rei Senaqueribe, ele conseguiu escapar daquela praga, conseguiu escapar daquela matança, mesmo porque Deus havia prometido que ele voltaria pelo mesmo caminho, que veio, e ele voltou para a sua cidade em Nínive. E lá, ele ainda era tão arrogante, tão prepotente, que escreveu um livro a seu próprio respeito, contando desse episódio, contando da sua grandeza, contando das invasões que ele fez na terra de Israel e na terra de Judá. Ele era muito egocêntrico. E você sabia que este livro existe no Museu Britânico até os dias de hoje? Para quem quiser ver, para quem quiser ler. Mas depois de 20 anos, olha como Deus espera. Depois de 20 anos, assentado no seu trono, sem se lembrar mais da humilhação que ele havia feito contra Deus, Senaqueribe foi morto pelas mãos de seus próprios filhos. Que a palavra de Deus promete, irmãos, em Gálatas 6:7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também, diga alguém, ceifará. Não existe segurança com o tempo, só existe segurança com o arrependimento e o perdão. Às vezes você fala, já faz tanto tempo, eu não me arrependi, mas estou bem, e as coisas estão indo bem para mim. O tempo não é garantia de que tudo vai ficar bem. Se Senaqueribe tivesse se arrependido, se humilhado a Deus, com certeza o fim dele teria sido diferente. Concluindo, como Ezequias fez para vencer o inimigo do medo? Senaqueribe queria capturar Judá através do medo. Cause medo nas pessoas e elas irão se submeter a todos os tipos de regras. E esse rei da Síria era muito esperto. Ele queria usar o medo, o pânico, para controlar as pessoas, ao invés de usar as armas e os seus soldados. Porque numa guerra ele poderia sair perdendo também. Ezequias buscou ter paz com todos os homens, ele buscou ter paz com o seu Deus, e ele buscou uma solução definitiva para o seu problema. E eu e você podemos fazer a mesma coisa aqui nesta noite. Só não podemos viver debaixo do medo. Amém? Só não podemos viver debaixo do medo. Vamos fechar os olhos, nós vamos orar.